Sextou, hein? Com o líder da Série B em campo e decisão no campeonato italiano. Dicas, estatísticas e análises desses confrontos, agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de sexta-feira, que tinha tudo para ser uma sexta-feira magra, Matheus Montenegro, mas a Série A não, mas a Série A italiana antecipou os jogos decisivos, né, aí do campeonato italiano, e teremos final da Série A, do Calcio nessa sexta-feira. Finais, no caso, pode dizer, né? A final do campeonato, bem dizer, para definir quem vai ser o campeão, né? Porque Inter de Milão e Nápoles estão disputando o título e essas duas equipes jogariam domingo, né? Mas esses jogos foram antecipados para sexta-feira e agora a gente vai fazer análise dessas duas partidas que irão definir o campeão da Série A italiana e vamos também um joguinho do Brasil, né? Todo dia a gente traz um joguinho do Brasil, então vamos falar de um joguinho da Série B também para você, apostador. É isso, vamos começar por Série B, tá? Temos Goiás e Ferroviária, sexta, 9h35, lá na Serrinha, né? Temos o líder aí, parece que agora o Goiás vai subir, hein? É, parece que vai, né? Começou bem, é um time que dentro de casa, né, lá na Serrinha, no estádio Ailé Pinheiro, é muito forte. Tem pela frente a Ferroviária, a equipe que subiu agora, da Série C, que vem de 2 acessos seguidos, né, inclusive. Era Série D em 2023, jogou a Série C ano passado e agora já tá aí na B. Tarefa difícil? Bom, vamos ver agora no nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada melhor. São duas equipes aí que vêm no momento recente bom, o Goiás 4 jogos sem perder, Ferroviária 3 jogos sem perder, mas o Esmeraldino é quem tá melhor, é o líder da competição com 17 pontos marcados, jogando em casa sobretudo, é muito forte, tá? A gente vê ali, ó, o Goiás tem a 4ª melhor campanha como mandante, não perdeu, são 3 vitórias e um empate até aqui. E a Ferroviária, velho, é uma equipe que tá ali, ó, em 10º lugar com 11 pontos marcados, só que se a gente analisa apenas os jogos como visitante, a gente vê que é uma equipezinha que deixa a desejar, tá ali em 14º, que não venceu ainda fora de casa, tá? São 3 pontos, sendo 3 empates e uma derrota como visitante. É isso, vamos para os confrontos, né? Vamos começar pelo Goiás, né, que empatou com o Paysandu fora, venceu o Curitiba em casa ele venceu todos, né, salvo engano? Não, todos. empatou uma. Empatou com o Paysandu, né, mas... Opa. Não, mas foi Copa Verde ali, pô. Não, mas ele empatou, teve um empatezinho, pô. Não, contra em casa. Sim, ele empatou um em casa, foi contra o Vila Nova. Ah, mas clássico, não conta. Mas deixa de ser. Mas vem bem, né? Vitórias fora de casa também, Só né? perdeu um, que foi o América fora, que é um resultado que pode dizer ok, né? A América briga pra subir também. Muito bem, vamos ver a Ferroviária, né? A Locomotiva, né? Que fora não venceu, mas só perdeu um jogo, né? É um timezinho, velho, que assim, é difícil ser batido. Pode se caracterizar dessa forma, né? Ele só tem uma derrota na competição, que foi para o Cuiabá, como visitante, né? Mas só tem 2 vitórias também. Foi Atlético Goianiense e Coritiba atuando em seus domínios. De resto, tudo empate. Agora, assim, fora de casa, ele deixa a desejar ofensivamente, né? Ele não marcou gol nos 3 primeiros jogos fora de casa. Só veio marcar aí recentemente agora contra o Novo Horizontino. Então, assim, pode se caracterizar, eu acho que é um timezinho de meio de tabela mesmo, tá? Timezinho chato, difícil de ser batido, é uma defesa sólida, mas o ataque não funciona muito bem. Essa é a Ferroviária de Araraquara. Isso, exatamente. O que foi? Achei engraçado. É vamos lá, vamos pro momento Bet Nacional? Vamos lá. Por que, Matheus Montenegro? A gente já tem a vitória do Goiás acima de 1,70. E aí, dá para confiar nesse Goiás? Ou a Ferroviária pode complicar jogando fora de casa? Qual a sua análise? Dá para confiar. É um bom time, é o líder dentro de casa. Um time que dentro de casa tem 3 vitórias e um empate na competição. Um time que ao longo do ano todo é muito forte atuando em seus domínios, né? Eu acho que tem 2 leituras muito claras para esse jogo, tá? A própria vitória do Goiás e a alternativa que teríamos seria o under goals. A gente viu que são jogos, Série B de forma geral é muito under, né? Isso. E a Ferroviária, sobretudo, a gente observa muitos jogos de poucos gols. Mas aí a gente vai ter que entrar na questão custo-benefício. Por quê? O menos de 2,5 gols, ele só paga 1,48, velho. Que é uma de baixo. Comparado com a vitória do Goiás, que paga 1,72, já é uma discrepância considerável. E por causa desse fator do under goals estar pagando pouco, né? Já existe uma tendência de poucos gols, acaba quebrando a possibilidade da melhor aposta que eu consideraria para essa partida, que era combinar o duplo hipótese do Goiás e o menos de 3,5 gols. Essa, ao meu ver, é muito segura, seria uma ótima pedida, mas a odd é muito baixa, então não vai dar. E aí, a nossa alternativa, por causa do custo-benefício, ao meu ver, acaba sendo melhor a vitória do Goiás. É um time sólido dentro de casa. Líder, né? Líder, muito difícil ser batido. É um time que não perdeu em casa contra um time que não venceu fora, né? É uma discrepância considerável também de elencos. O Goiás tem uma das folhas salariais mais caras da Série B contra um time que acabou de subir da Série C. Então, acho que por causa da odd dá para confiar nessa vitória do Goiás. Acaba sendo o melhor custo-benefício. Muito bem. Então, dica dada aí para esse confronto, né? A vitória do Goiás.
Bom, vamos para a Liga Italiana, né? Porque temos os líderes, né? Líder e vice-líder em campo, diferença de apenas 1 ponto entre eles. E vamos começar com a Inter de Milão, né? Que não depende só de si, vai enfrentar o Como fora de casa. Jogo sexta às 3h45 lá no estádio Giuseppe Sinaglia. Inclusive não sei como a Inter de Milão ainda está viva, porque o Napoli deu umas vaciladas nesses últimos jogos, né? Mas a tarefa do Napoli ela é mais fácil nessa última rodada, bem mais fácil, pode-se dizer, tá? Vamos dar uma analisada no nosso aplicativo do Game Arena, porque o Como é um time que fez uma ótima campanha se tratando de um time que acabou de subir da Série B, né? Um time que não disputava a Série A italiana já há um bom tempo, que tem o Francesco Fábregas como treinador, você sabia disso? Bom, vamos lá na tabela de classificação rapidamente. Olha o momento recente das equipes. O do Como é melhor que o da Inter de Milão, para você ter ideia, tá? Tabela de classificação. A gente tem a Inter, vice-líder, ainda com chance de ser campeão, 1 pontinho atrás do Napoli. Vulgo, a Inter não depende só de si. Ela precisa ganhar e precisa que o Napoli não ganhe. Se o Napoli empatar e a Inter ganhar, a Inter é campeã. Mas o Napoli tem uma tarefa fácil, em casa contra o Cagliari. E a Inter de Milão vai jogar fora contra um Como, que é um timezinho mais chato. Timezinho ali que, por mais que não brigue mais por nada, tá ali em 10º lugar, com 49 pontos. Porém, se você olha os últimos confrontos do Como, você vai se assustar bastante, tá, Fábio Hermano? Porque o time simplesmente não perde há 8 jogos. E ele teve uma sequência de 6 vitórias seguidas. Mas nessa penúltima rodada ele já empatou com o Hellas Verona, né? Já dá aquele sinal de modo férias, né? Eu acredito que sim. Mas é curioso, porque foi um time que brigou ali contra o rebaixamento por um bom tempo, engatou 6 vitórias seguidas, velho. Começou aqui, ó. Beleza que os adversários eram... ninguém também. Tem esse ponto. A gente precisa relativizar, né? O Monza, que é uma equipe rebaixada, ganhou 3-1, ganhou do Torino em casa de 1-0, ganhou do Lecce, que é outro time que, se não cair, tá ali embaixo também, ganhou 3-0 fora, aí ganha do Genoa em casa, do Parma fora e do Cagliari em casa. Todas as equipes do meio para baixo da tabela, é bem verdade, mas não deixa de ser 6 vitórias consecutivas. E 8 jogos sem perder, né? Empatou com o Hellas Verona fora e antes havia empatado também com o Empoli. Foi uma sequência muito fácil e eu acho que a gente pode se apegar um pouco a isso. Né? É um time que não briga mais por nada em termos de classificação e tudo mais, e teve essa sequência muito boa, mas contra adversários acessíveis. E agora tem uma Inter de Milão pela frente. É isso, né? Vamos ver a Inter, né, que tropeçou contra a Lazio, né, empatou em 2-2, até estava na frente do placar, mas acabou sofrendo um empate. Antes, venceu o Torino 2-0, aí eliminou o Barcelona, né, na Liga dos Campeões, venceu o Hellas Verona 1-0. Em casa ele vem vencendo, né? Ele teve uma sequência ruim teve tropeço, né? Antes do primeiro jogo da semifinal, ele estava muito focado na Champions também, 3 jogos sem marcar gol, perdeu os 3, eliminação na Copa da Itália, mas já voltou ao normal nessa sequência um pouco mais recente. Engatou, é um time muito bom, velho. É um time muito sólido desde o início da temporada. Teve essa leve sequência ruim aí recentemente, mas se você puxa o retrospecto ao longo da temporada, é um time muito forte, com uma defesa sólida. É um time massa essa Inter, sem dúvida um dos melhores do mundo. Bom, momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo é da Inter, mas já com uma odd, digamos assim, interessante, tá? Para um time que tem que vencer, pega um time lá em modo férias, claro que atrapalhar a Inter de Milão tem ali o seu valor e deve ter rolar mala branca também, né? Não, com certeza o Como não vai entrar desleixado, né? Vai ter... Enfim... Eu acho que assim, tem 2 pontos que a gente pode trazer aqui, né? O fator que pesaria contra a gente ir na vitória seca da Inter de Milão seria esse ótimo momento recente do Como. É um time que há 8 jogos não perde e que teve 6 vitórias seguidas. Mas aí a gente vai precisar relativizar, tá? Todos esses 8 jogos foram contra times da metade de baixo da tabela, né? Do meio para baixo ali, né? Eu acho que todos eram de 10º para baixo até, inclusive, né? Curioso, 8 jogos seguidos assim. E aí tem esse ponto. Agora, ele vai pegar um Inter de Milão que precisa da vitória, o Como já não joga mais por nada, e o último jogo já foi meio, né? Empatou com o Hellas Verona. E, cara, pra mim, o principal fator da gente ir na vitória da Inter é a odd. Ponto. Odd 1,67 para um time que precisa vencer e que a discrepância de elencos é consideravelmente grande, aí já não entra na discussão. Ao meu ver, vale muito essa vitória da Inter de Milão pagando 1,67. Por isso vai ser a nossa dica do Tipster. Muito bem. Então, dica dada aí para como Inter de Milão, vamos na vitória... do time Nerazzurri. Isso, a equipe da Inter de Milão. Bom, já a rival, né, da Inter de Milão é o Napoli, né? O rival o Napoli. Rival, né? Porque não tinha, da Itália é A, O, né? Eu confundo. Porque a maioria é Associazione. Isso. A Associazione. Então, o Napoli é o quê? É SSC, né? Esportes, eu não sei. Enfim, eu chamo de o Napoli. O Napoli. Vai. Bom, o Napoli vai enfrentar o Cagliari, né? Que é uma missão bem mais fácil, né? Jogo sexta, também 13h45, no mesmo horário, lá no Diego Armando Maradona. Eu tô achando que o Napoli vai conquistar mais Também acho. Não é bicampeonato seguido não, né? Quem é o atual campeão mesmo? É a Inter.
É a Inter, só que antes foi o Napoli, né? Aquele Napoli de Osimhen, que vara e tudo mais, né? E tá aí o Napoli podendo voltar a ser campeão italiano. Mais uma grande campanha. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena. Tem uma tarefa bem mais acessível do que o da Inter Milão, né? A grande questão é que o Napoli deu 2 vaciladas seguidas, velho. Ele vem até 5 jogos sem perder, mas ele empatou os 2 últimos jogos e é isso que eu disse. O Napoli ele já podia ter chegado campeão aqui, certo? Ele tá ali um pontinho à frente da Inter, só depende de si. Se ganhar, é campeão. Acabou. Se ele empatar o jogo, ele vai precisar torcer pro tropeço também da Inter Milão, né? Se os resultados forem iguais de Napoli e Inter, ele é campeão. Resumindo, é isso aí. E tem pela frente um Cagliari, que é o 14º colocado, que já não briga mais por nada. Já conseguiu escapar do rebaixamento, certo? Últimos confrontos, Fabermano. Vamos lá, o Napoli. E aí é onde tá o vacilo, olha só, velho. Tropeçou com o Parma e com o Genoa, né? Que também são 2 equipes ali mais da metade de baixo, né? São equipes que não estão brigando na parte de cima, então tropeços aí recentes. Aí conseguiu vencer o Torino, venceu o Monza, venceu o Lecce também, aí vinha uma boa vitória, né? Uma boa sequência. Inclusive a Inter estava na frente, ele ultrapassa a Inter. Ele teve 4 vitórias seguidas aqui. Aproveitou essa sequência facinho, venceu os 4 jogos e sem sofrer gols até, velho. Isso. E aí um ponto que eu gostaria de destacar, lá no primeiro turno foi 4-0 pro Napoli na casa do Cagliari, tá? E aí vamos dar uma olhadinha na equipe visitante, né? Como ela chega, como eu disse já, bem dizendo, joga por nada. Venceu o Venezia ali, que é um time da parte de baixo também, por 3-0. Mas antes disso havia perdido para o Como por 3-1, perdeu em casa para o Udinese por 2-1 e venceu o Hellas Verona por 2-0 fora. Aí uma derrota para a Fiorentina, quando ele pegou times mais fortes, né? Por exemplo, Fiorentina perdeu em casa por 2-1, perdeu para Inter por 3-1, tomou 4-0 do Napoli lá no primeiro turno, perdeu para Roma recentemente por 1-0. Então, assim, é time de meio para baixo de tabela, claramente, assim. O Cagliari, ele é isso. Ele é competitivo contra times do mesmo nível para baixo. Bom, momento bet nacional, vamos ver aí, porque o favoritismo é do Napoli gigantesco, né? Mas justo, é de se esperar, né? O Napoli só depende de si para ser campeão, jogando em casa, podendo fazer a festa com sua torcida, contra um Cagliari que é a equipe 14º, né? Metade de baixo da tabela de classificação. Era de se esperar e, ao meu ver, só em esse handicap menos 1,5 tem uma odd acima de 1,5, eu já vejo muito valor. Eu acho que o Napoli vai ganhar com muita tranquilidade. Meteu 4-0 no primeiro turno fora de casa, então ganhar por pelo menos 2 gols, eu acho que vai ser bem tranquilo, vai fazer a festa e, ao meu ver, vai ser campeão italiano. E essa vai ser a nossa dica do tipster. E não só a melhor do jogo, tá? Selo Hotbet aí, porque é a melhor dessa sexta-feira. Vamos com o stake dobrada no handicap menos 1,5 do Napoli. Muito bem, então dica dada aí para Napoli e Cagliari, né? O handicap asiático menos 1,5 a favor aí do Napoli, que pode ser mais uma vez campeão italiano. Bom, chegamos ao final desta sexta-feira. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, também dá a sua sugestão de aposta. Qual a melhor dica aí para essa sexta-feira? E lembrando sempre, aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. Jogue sempre com responsabilidade. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto e até a próxima. Tamo junto.